Amados, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto pelo qual, se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos esforçarmos para vencê-lo, nós estaremos perdendo a nossa salvação, estaremos sendo separados de Deus eternamente. Que assunto é este? O pecado. Nós sabemos que o pecado nos separa da presença de Deus. Isso está escrito em Isaías 59:2, onde o profeta diz que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. As nossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. E amados, analisando um versículo do qual explica bem esta passagem, nós também podemos ver que muitas vezes um versículo, quando é comentado, quando é examinado isoladamente, ele pode gerar controvérsias, ele pode gerar distorções, ele pode gerar um erro doutrinário, um erro teológico e assim fazer com que apareçam, como tem aparecido em nosso meio ultimamente, muitas heresias. Então eu quero aqui com os irmãos começar a comentar sobre este assunto no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, em relação ao versículo 20, que diz: além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui há duas questões que nós precisamos analisar. Na primeira parte deste versículo, que diz: além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse, nós vemos que, a partir do momento que tivemos conhecimento, a partir do momento que Deus revelou a sua vontade para nós por meio da sua palavra, a partir do momento que Deus estabeleceu a lei por meio de Moisés, o pecado em nós foi revelado. Então, vindo a lei, e ao infligirmos tal lei, nos tornamos pecadores. Pois onde não há lei, não há pecado. Onde nós não temos a consciência de estarmos infligindo uma lei, não pode haver uma punição. Por isso se fez necessário Deus, por meio do seu servo Moisés, estabelecer a lei. Nós sabemos que em Levítico foi estabelecido, em Deuteronômio foi de novo aplicado as leis, então nós vemos a questão de termos uma consciência de que todos os nossos erros em relação a Deus se tornaram iniquidades, se tornaram pecados diante de Deus. E nós vemos a partir das cartas de Paulo, principalmente as cartas direcionadas aos Gálatas, que Paulo explica que pela lei ninguém seria salvo, porque a lei não conseguiu de fato salvar ninguém e transformar ninguém. Por isso a necessidade de Cristo vir e estabelecer um novo pacto, uma nova aliança por meio da sua morte, do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, onde através desse sacrifício ele pagou pelos nossos pecados. Em Colossenses diz que a cédula que era contra nós, em relação às nossas dívidas com Deus, foi fincada na cruz, e lá foi paga todas as dívidas do qual a humanidade devia a Deus em relação à sua desobediência para com a sua palavra, para com a sua vontade perfeita. Então nós vemos aqui que a partir do momento que a lei entrou, a ofensa abundou, pois ficou revelado todos os nossos pecados. Jesus também explica isso em um dos evangelhos, quando ele fala aos fariseus
de que ele veio e revelou os seus pecados. Enquanto ele não tinha vindo e não tinha exposto os seus pecados, eles não tinham consciência dos seus pecados. Porém, na vinda de Jesus, ele os deixou consciente a respeito disso. E que, devido a esses pecados, nós estávamos mortos e estávamos condenados a um tormento eterno, no poço de tormento eterno. Então, esta parte, amados, fica bem claro e é simples de compreendermos. Fazendo uma alusão, fazendo uma ilustração bem simples, quando nós nos deparamos com um campo, com um parque gramado, e nós achamos muito bonito, lindo, e realmente nos dá vontade de tirar os chinelos, tirar os sapatos e andar descalço sobre aquela grama, uma das coisas que nós olhamos atentamente é se não há nenhuma placa indicando a proibição ou a liberdade para se andar naquele gramado. Quando não encontramos tal proibição, a nossa consciência tranquilamente nos leva a fazer aquilo que desejamos, tirar os sapatos e andar por este gramado. Porém, quando nós vemos alguma placa indicando proibido pisar na grama, a nossa consciência já nos alerta. E nós sabemos que, se nós mesmo assim adentrarmos naquele gramado, nós estaremos infringindo uma lei, nós estaremos quebrando uma regra. Em relação a Deus, não é diferente. Onde Deus tratou e discriminou os pecados que o homem comete, nós sabemos que ao cometê-los, nós estamos pecando contra ele, receberemos tal punição em relação à prática daquele pecado. Então, nesta parte ficou bem claro. Na segunda parte, amados, nós vemos o seguinte: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amados, aqui há certas distorções em nosso meio, onde as pessoas entendem que, por estarmos vivendo na dispensação da graça, onde está o pecado, também está a graça de Deus. E independente do quanto se peque, a graça de Deus sempre estará nos libertando, estará nos restaurando. Porém, aí há um problema do qual nós devemos analisar, amados. A graça de Deus, ela está sobre nós, sim, para nos purificar, para nos perdoar, para nos restaurar, nos fortalecer e capacitar a prosseguir, mesmo quando pecamos, desde que estes pecados sejam pecados involuntários. Não sejam pecados conscientes do qual pecamos, tendo a consciência de que estamos pecando, porém nos asseguramos na graça de Deus para continuar vivendo no pecado, para continuar na prática do pecado. Amados, muitos têm distorcido este versículo e analisado, examinado e praticado desta forma, onde, ao aceitarem a Cristo, ao se batizarem nas águas, julgam poder continuar pecando, poder continuar vivendo no pecado e do pecado e pelo pecado. Mas, amados, nós temos que compreender que Jesus, ele veio para nos libertar do pecado, mas não no pecado. Todo pecado voluntário é uma ofensa a Deus. Todo pecado voluntário, pecado consciente, na realidade é uma ofensa a Cristo. Nós estamos zombando do sacrifício de Cristo. Nós estamos zombando do sangue derramado na cruz por cada um de nós, por cada pecador e por cada pecado que nós cometemos. Porém, desde que estes pecados tenham sido de fato arrependidos e deixados para trás. É claro, amados, não somos perfeitos. O próprio apóstolo Paulo cita isso na carta aos Filipenses, declarando que ele não era perfeito e nem julgava ser e se tornar perfeito. Porém, ele declarou que ele deixava as coisas que para trás ficaram e prosseguia em frente rumo ao alvo que era Cristo. Ou seja, Paulo, ele quis dizer que ele olhava para aquele que é perfeito e buscava nele se aperfeiçoar a cada dia, mesmo sabendo não ser perfeito. Nós precisamos saber, amados, que, apesar de Deus
querer que sejamos perfeitos de fato, Ele não espera isto de nós, porque Ele sabe que nós não temos tais condições de nos tornar perfeitos. Por isso Cristo veio a este mundo, se fez carne e sangue, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e então, sendo santo, sem pecado, sem o pecado original, o pecado da desobediência à palavra de Deus que foi cometida no Jardim do Éden por Adão e Eva, Ele nasceu sem pecado, porém, Ele se fez pecado por nós. Ele se tornou maldição por nós, para que nós pudéssemos ser então perdoados dos nossos pecados e pudéssemos nos tornar benditos nele, a Deus, para servir a Deus, para buscar a Deus verdadeiramente da forma para a qual nós fomos criados, como cita lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que nós fomos criados para buscar a Deus, nós fomos criados para adorar a Deus. E a partir do momento que nós somos restaurados por Cristo Jesus, nós passamos também a ser chamados para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para que nós possamos então estar fazendo aquilo para o qual fomos verdadeiramente criados por Deus e para Deus. Então, amados, não pode haver em nós o pecado voluntário, o pecado consciente, sabendo de que estou pecando, mas que a graça de Deus, ela age onde o pecado abunda. Ou seja, onde o pecado abundar, onde o pecado aumentar, a graça de Deus superabundará, ou seja, a graça de Deus aumentará. Amados, o significado real desta parte deste versículo significa o quê? Aquilo que o próprio profeta Isaías declarou em seu livro, onde ele declara que não há pecado, por mais negro, por mais pesado, por mais grave que seja, do qual o sangue de Cristo não possa redimi-lo, e do qual, com a lavagem do seu sangue, se tornaria branco, tão branco como a neve, tão alvo como a neve. Inclusive há um cântico, um hino antigo, do qual canta-se e fala-se a esse respeito. Então a questão aqui, amados, é neste sentido, de que não há pecado do qual nós tenhamos cometido, e do qual hoje nós tenhamos nos arrependido e também abandonado, do qual Deus não possa perdoar, do qual Deus não possa lançar no mar do esquecimento, para que ninguém, para que nada use deste artifício para nos acusar, para nos condenar. Porém, esta graça não nos dá a liberdade para pecar. Pelo contrário, a graça de Deus, ela nos dá condições, capacidade, poder e autoridade para não pecarmos mais, para não pecarmos voluntariamente contra Deus. Os pecados que agora cometemos, amados, são pecados involuntários, são pecados por ignorância, são pecados por falta de conhecimento, mas que, ao ser revelado, ao ser manifestado pelo Espírito Santo que hoje habita em nós, nós na hora nos arrependemos, nós na hora pedimos perdão e também na hora pedimos a Deus força, capacidade para não pecar mais contra Ele. O salmista no Salmo 119, no versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós vemos, amado, que no versículo em questão aqui, no versículo 20 de Romanos 5, não está declarando aqui e não está nos dando a liberdade para pecar, por termos a segurança de que o sangue de Cristo nos redime de todo pecado. E Ele verdadeiramente nos redime de todo pecado, mas daqueles pecados que foram arrependidos, daqueles que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados e que, por esta questão, por gratidão ao Senhor, por amor ao Senhor, deixam de pecar.
O apóstolo João fala muito bem sobre isso, que aquele que é nascido de Deus não vive mais no pecado, não vive mais pecando. Nós somos sim pecadores, nós continuamos sim a pecar, mas pecados estes que são involuntários, pecados estes que muitas vezes por uma ignorância, por uma distração, nós caímos. Porém, quando nós reconhecemos isto, nós nos arrependemos, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. Aliás, o apóstolo João fala sobre isso, de que quando nós pecamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos justificar em relação à injustiça daquele pecado. Isto quando nós confessamos os nossos pecados, isso quando nós nos arrependemos destes pecados. Então, amados, que não haja em nós esta voluntariedade em pecar, por estarmos cometendo e sendo enganados em relação a um versículo não especificado, não bem explicado, não bem examinado. Então, amados, que nós possamos então, assim, desta forma, andar corretamente diante de Deus, andar com excelência de espírito, andar buscando sempre mudar o nosso comportamento, a nossa atitude em relação ao diabo, em relação às tentações que vêm sobre nós para fazer com que pequemos contra Deus. Amados, é simples de nós analisarmos, pois o apóstolo, seguindo na sua carta, nós encontramos no capítulo 6 de Romanos, a seguinte declaração. Ele mesmo questiona a respeito do que nós estamos tratando aqui, e ele mesmo responde pelo poder do Espírito Santo que habitou no apóstolo Paulo e que hoje habita em nós e nos deixa cientes daquilo que precisamos e necessitamos fazer. Veja bem o que está escrito em Romanos 6. O título, na minha versão, está Libertos do Poder do Pecado. Só o título já nos declara o significado da graça. A graça é, então, o poder de Deus, outorgado a nós, dado a nós, para que possamos combater o pecado, resistir ao pecado e vencer o pecado. A graça veio abundantemente em nós, para que possamos vencer as tentações, do qual o interesse, do qual a motivação destas é a de pecarmos contra Deus. E por que isso? Porque o inimigo das nossas almas sabe muito bem que o pecado nos separa de Deus. E independente, amados, de estarmos nesta dispensação da graça, o pecado continua nos separando de Deus. Então nós precisamos nos esforçar em deixarmos de pecar voluntariamente contra Deus. Então analise bem o que está escrito aqui, no versículo 1 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se estamos mortos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas paixões. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós,
porquanto não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, creio que estas palavras explicam tudo aquilo que nós estamos comentando desde o início desta mensagem, desde o início deste ensino em relação ao pecado, em relação a nos afastarmos do pecado. Amados, veja bem, ele também diz em uma de suas cartas que nós devemos nos afastar de toda aparência do mal. Amados, tudo aquilo que aparenta mal, tudo aquilo que aparenta ser pecado contra Deus, nós devemos nos afastar, amados. Já quanto às hostes malignas, nós devemos resisti-los. Nós devemos combater o bom combate pela fé. Nós temos dele, Cristo Jesus, a autoridade para repreender demônios, para curar enfermos, amados. Então nós vemos a diferença, no qual Deus nos manda combater os feitos de Satanás, onde a palavra diz que Jesus veio para desfazer a obra do maligno, e nós como igreja, como discípulos, nós damos continuidade a isto, combatendo as obras do maligno, levando o evangelho, levando a palavra de Deus que nos concede poder e autoridade para realizarmos este confronto e sairmos mais do que vencedores em Cristo Jesus, como em Romanos 8 diz isto. Então, amados, quanto ao pecado, nós temos que fugir dele. Nós vemos este exemplo com Daniel, onde a mulher de Potifar o tentou de todas as formas seduzi-lo, e não conseguindo de uma forma amena, tranquila, por meio de palavras, por meio da lascívia, ela tentou agarrá-lo, ela tentou violentá-lo à força, e ele deixou as suas vestes na mão dela e saiu correndo, amado. Ele correu do pecado. Ele não fugiu ali da mulher em si, mas ele fugiu do ato do qual ocorreria se ele continuasse ainda com aquela mulher naquele lugar. Então, amados, que haja em nós este mesmo ímpeto de estarmos fugindo do pecado, mas estarmos nos aproximando de Deus, buscando nele santidade, buscando nele força, poder e autoridade para combater o bom combate, para vencermos as ciladas do inimigo, para vencermos as estratégias que ele tem colocado contra nós, para estarmos aptos a pregar o evangelho com poder e autoridade, para curar enfermos, amados, para libertar os cativos, para transformar vidas, restaurar os lugares destruídos. Oh, amados, nós fomos levantados para isso, que nós venhamos a nos tornar árvores frutíferas, árvores de justiça, como diz aqui também no capítulo 6, onde nós lemos agora, que os nossos membros, que antes eram feitos para iniquidade, amados, eram usados para iniquidade, sejam agora usados para a justiça de Deus, que sejam usados a favor da justiça de Deus, que as nossas mãos agora não sejam mais para tocar com maldade, não tocar com a lascívia, tocar com o pecado do adultério, da fornicação, mas sim para tocar nos doentes e através da imposição de mãos, como diz na carta de Tiago a todos nós, amados, na imposição de mãos, na unção com o óleo, nós possamos estar repreendendo as enfermidades e curando os enfermos. E nós vemos ali no capítulo 6 de Tiago, ele fala sobre isso, e ele diz ainda que se houver pecado nesses enfermos, eles serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados, amados. Então, amados, o que muitas vezes impede uma cura? Impede uma libertação? Pecados escondidos, pecados ainda que estão encobertos, que não foram confessados ao Senhor. Pecados do qual não puderam ser perdoados porque eles não foram confessados e muito menos deixados para trás. Nós precisamos fugir dos pecados, amados, enquanto nós precisamos confrontar, resistir a Satanás e os seus anjos malignos, seus anjos caídos, para poder fazer aquilo que Deus nos comissionou a fazer, libertar os cativos através da pregação do Evangelho, independente de qualquer circunstância, de qualquer perseguição que venha, que esteja ocorrendo e que ainda irá ocorrer. Que a igreja esteja preparada para isto, que a igreja possa, em nome de Jesus, dizer o que diz
o capítulo 8 de Romanos, no final deste capítulo está escrito assim, como Paulo mesmo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vejam bem aqui, amados, que Paulo não diz que o pecado não nos separa do amor de Deus. Paulo não diz que nós mesmos podemos separar do amor de Deus, porque nós podemos sim nos separar do amor de Deus através das nossas iniquidades, através dos nossos pecados, através de pecarmos conscientemente contra Deus e contra a sua palavra, mesmo tendo revelado a nós a sua vontade, a sua santidade, os seus pensamentos bons a nosso respeito. Amados, em nome de Jesus, que o pecado seja algo onde você se mantenha distante, que você fuja do pecado todas as vezes que você o reconhecer em sua direção. Afasta-te de tudo aquilo que te aparenta mal e com certeza Deus será contigo, Deus será comigo, Deus será conosco e nós seremos sim mais do que vencedores, como está escrito aqui em Romanos 8. Amados, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar tremendamente por meio desta palavra e nos conscientizar de que o pecado faz nossa separação em relação a Deus, em relação às suas promessas, em relação à nossa eternidade com Ele. E quanto a você, amado, que ainda não aceitou a Cristo Senhor e Salvador de sua vida, do qual Ele redime os seus pecados, Ele te purifica de toda injustiça, de toda condenação deste pecado, que seja agora o momento em que você tome essa decisão. O dia aceitável do Senhor na sua vida é agora, é hoje. Receba-o em sua vida, em nome de Jesus, e tenha todos os seus pecados perdoados. E também você terá a graça dele em você, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, transformando o seu viver, para que você se santifique dia após dia e que você venha abandonando os pecados que tanto te aprisionam, que te condenam e que um dia, se eles não forem deixados, poderá levar você a uma sentença de condenação eterna, onde não terá mais solução, onde não terá mais absolvição. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando agora no teu coração e levando você a tomar uma decisão em relação a este tão importante assunto. Em nome de Jesus, eu quero aqui agradecer a oportunidade e abençoar a todos, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, fiquem na graça, fiquem na paz. Um abraço do amigo e irmão pastor Hélio Loyola. Pedindo a Deus que Ele possa nos dar vida, saúde e inspiração para retornarmos com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Fiquem na graça, fiquem na paz.